Falando sobre pensão alimentícia, é um direito básico estabelecido pelo juiz para a manutenção da vida dos filhos. Mas, muitas vezes, existem dificuldades no cumprimento desse direito. Eu estou aqui com a advogada da família, Caroline André, que vai tirar as dúvidas do pessoal aí de casa sobre esse assunto tão delicado. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Um prazer imenso te receber aqui. E eu já começo perguntando sobre essa questão de como que as pessoas em si devem fazer para realmente, de fato, ter efetivado a questão da pensão alimentícia. Quais são os passos para que isso aconteça? Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. Primeiramente, você entra com um pedido judicial. E aí, esse pedido judicial, ele tem que ter toda a documentação acostada, obviamente. E aí, essa documentação que é acostada é dos filhos. E nesse pedido de pensão, você tem que fazer ali um trinômio, uma tríade. Você olha a necessidade da criança, a possibilidade de quem vai pagar e a proporcionalidade da situação. Porque, geralmente, a necessidade da criança, a gente consegue demonstrar isso através de gastos mensais que a criança tem. E aí, essa necessidade, ela vem para tentar suprir tudo. A possibilidade é a possibilidade de quem vai pagar. E aí, é muito analisado atualmente pelo judiciário a pessoa que vai pagar a pensão, se ela tem condições de, além de pagar a pensão, manter a sua própria subsistência. E a proporcionalidade, que é a situação de quem está hoje com a guarda da criança, e convive com a criança, e tem essa proporcionalidade maior do que o alimentante. Então, é meio que um equilíbrio. Uma balança para que, de fato, o judiciário venha a fazer efetivamente a proporção ali dos pagamentos mensais, das prestações. Olha, muito importante, é um tema muito abrangente, a gente vai tirar várias dúvidas com relação a isso, inclusive o pessoal aí de casa está tendo essa oportunidade de aqui ao vivo no nosso programa tirar a sua dúvida. Mande sua pergunta para o telefone WhatsApp 3262-0404, pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto, contribua, aqui com o nosso programa, tirando a sua dúvida e aproveite esse momento que a doutora Caroline está aqui para tirar todas as dúvidas, pessoal. Tá entrando numa situação de separação, tá aquela confusão e você, ou homem ou mulher, tá confuso sobre os compromissos que tem que ter com os filhos? Pensão alimentícia é uma delas. Eu digo uma porque, na verdade, doutora, compromisso que se tem durante uma separação, a sustentação, desses filhos aí, ela é obrigatória tanto com quem fica com a criança quanto quem também não vai ficar com a criança, que é a outra pessoa. Que pode ser um homem ou mulher. E aí eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Se a guarda ficar com o pai, a mulher também tem que pagar a pensão. Se a guarda fica com a mulher, o homem paga a pensão. Tem alguma diferença nisso? Não existe diferença. Porque, principalmente no que tange a responsabilidade familiar. Atualmente isso é um direito basicamente que fundamentado já. Então a gente já tem isso sedimentado na nossa Constituição, que existe a responsabilidade familiar, e essa responsabilidade familiar ela não pode ser eximida de nenhuma das partes. Sim. Se a mulher, ela hoje convive com a criança, ela mora com a criança, então ela vai requerer os alimentos da parte do genitor. E aí, vice-versa, em equilíbrio total. As partes, eles têm que entender que a prestação alimentícia não é para que a criança tenha não é para que a criança ela consiga ter uma vida muito abastada e aí levar esse raciocínio mais para esse lado. É uma manutenção, é uma assistência que você está prestando. Diários, os custos que você está tendo. Então, quando você pensa em pensão alimentícia, você tem que entender que aquela assistência está sendo dada ao seu filho. Então, você tem que colocar-se no lugar também do outro. Olha, o meu ex-cônjuge hoje convive com meu filho, a prestação alimentícia é devida. E aí, já entrando em outro parâmetro, que seria a situação de acordos, certo? Nem todas as vezes a gente precisa passar por aquele desgaste judicial, que ele levar a criança aquilo, e ali fica desgastado tanto a parte que está com a criança, quanto a outra parte que se sente meio que atacada. Antes de levar ao juiz, esse casal entrar em acordo entre eles. É muito importante que haja um acordo. Claro que se não houver acordo e ambas as partes já estão bem saturadas, já é uma situação que já está se estendendo por muito tempo,
é necessária a presença de um conciliador, de um advogado responsável e habilitado, de confiança das partes. E se frustrar dessa tentativa de acordo, a gente leva ao Poder Judiciário para que aí haja uma sentença condenatória, para que aquela parte seja condenada a pagar os alimentos. E aí é desgaste, viu? Mas vamos colocar já a pergunta para o pessoal de casa, aí dar a oportunidade a quem está mandando pergunta, que eu sei que hoje vai chover de pergunta. Vamos lá, pode colocar aqui no telão. É verdade que eu posso ser preso se eu não pagar a pensão alimentícia? É uma pergunta muito peculiar. Já ia fazer essa, viu? Porque, de fato, é sim, é verdade. Se você tem um acordo, apenas verbal, ele não tem validade jurídica. E aí, quando ele não tem validade jurídica, ele não tem aquele peso que, de fato, vai lhe levar a uma execução. Ou seja, não teve uma determinação para ele pagar a pensão. Judicial, exato. Já se você tiver um acordo já homologado ou uma sentença condenatória que já fixou o percentual ou um valor fixo de alimentos e você não pagar, e aí já me antecipando também, que eu não sei se a gente vai ter esse tipo de pergunta, mas se você paga todo dia 10, um exemplo, Sim. Chegou dia 11 e você não pagou, você já está em débito, certo? Você já está ali inadimplente. Não é sensato atualmente entrar no dia seguinte, né? A gente geralmente não costuma ver, mas a partir de um mês a gente já pode entrar com pedido de execução de alimentos e aí os finalmente, acredito que a população já conheça, que é aí a expedição de mandado de prisão. Ou seja, olha, tem artista rico, pobre, de todo jeito, de qualquer lugar, sabe? É preso. Você não pagou a pensão alimentícia, você vai ser preso. E, inclusive... Eu quero saber sobre a questão que o pai que não trabalha, como uma justificativa de fato que eu teve a determinação judicial, fui obrigado ali a pagar aquela pensão, mas fiquei desempregado, não tenho emprego, e aí? Sabrina, voltando aqui à parte da responsabilidade familiar. Atualmente, a responsabilidade familiar ela serve para uma responsabilidade subsidiária. Você não pode, a gente vai achar quem possa. O pai, quando ele some, quando ele não trabalha, ou quando ele está numa prisão, e aí a prisão a gente pode pedir o auxílio reclusão e o juiz pode penhorar esse valor para ir para os alimentos. Caso o pai não trabalhe, a gente pode cobrar dos avós. E aí são os alimentos avoengos. E aí a gente não tem aquele interesse, aquele intuito de dizer assim, olha, eu vou tirar o seu dinheiro. Eu estou aqui somente para tirar o seu dinheiro. Não, a prestação é para a criança. A prestação de alimentos é para a assistência da criança, com lazer, com transporte, com educação, e aí balé, outras coisas. E os avós, eles têm responsabilidade sim familiar, que inclusive é garantia hoje já sedimentada na nossa Constituição. Então a pessoa, né, se for o pai ou mãe, pode estar requerendo sim dos avós. Mas aí fica um detalhe, e quando ele argumenta de que a ex ganha mais do que ele está desempregado, mas aí a ex é bem sucedida, ganha mais do que ele não precisa, ela dá de conta sozinha. Como é que você pode tomar providência para fazer ele pagar, mesmo que realmente você não precise daquela pensão? Porque não é para a esposa, para a ex-esposa. No caso, é para o filho, para a criança. A responsabilidade dele tem que ter. Tem que ter, exato. Existem dois tipos de ações que a gente pode entrar no judiciário. O oferecimento de alimentos, que é quando você se propõe a pagar aqueles alimentos. E o pedido de pensão alimentícia, que de fato é o pedido de alimentos. E aí esse pedido de alimentos, ele não pode vir de forma desproporcional, como eu já tinha dito no início, tem aquela proporcionalidade. Mesmo que a mãe ela tenha uma vida financeira muito mais abastada, muito mais farta, não exime o genitor, o pai, de nenhuma responsabilidade. Exato. Então, ele vai ter, de acordo com as possibilidades dele e a necessidade da criança, obviamente, se ele recebe um salário mínimo, ele vai contribuir menos. Se ele recebe, e aí o juiz é quem vai estipular. Mas aí não existe hoje parâmetros fixos na lei que determine quanto ele vai pagar de pensão. Pode ser um valor fixo, pode ser também um proporcional, uma porcentagem. E aí a mãe, mesmo ou o pai, tendo uma vida financeira muito mais abastada, tem que ser comprovada a necessidade da criança e tem que ser vista a possibilidade da pessoa que vai pagar. Contudo, de nenhuma forma ninguém vai se eximir de suas responsabilidades. Perfeito. Inclusive, tem uma pergunta mais ou menos parecida com essa, né? Eu sei que tem muita gente
querendo participar. Vamos colocar o telespectador? Pode mandar, gente, aí várias perguntas. Meu salário aumentou um pouco e a minha ex-mulher pediu revisão da pensão. E agora? Eu vou ser obrigada a pagar? Olha, essa situação você tem que olhar muito bem a sua sentença. Se você já tem uma decisão judicial, que ela não transite em julgado, ela pode ser revista em outro momento, pode ser matéria de reexame. Então, ele já tem uma sentença que já o condenou àquela situação. É importante que quando você for buscar o profissional habilitado que vai estar ali representando naquela ação, é importante que você já tenha uma conversa antecipada com ele. Olha, doutor, doutora, enfim, a pessoa que se sente confiante. Eu preciso saber se aqueles alimentos, ele vai incidir no 13º, se vai incidir e ali nos aumentos, nos lucros que ele vai ter em participação na empresa. E caso a sentença ela não abarque essas situações e também não tenha uma outra característica que eu posso aqui trazer para você. Se o juiz condena você a 15% do salário mínimo e o seu salário aumenta, obviamente que de forma automática tem que acontecer esse aumento. 15% em cima do valor valor atual vigente. Então, se você recebia 1.200, hoje está recebendo 1.500, então esse valor automaticamente tem que ser aumentado. E quem observa isso? O alimentante. Você não sabe que tem que pagar 20%. Se esse valor ele é aumentado do seu salário, é 20% do meu salário. Eu recebo 1.200, vou passar a receber 1.500. Então, já me dá um entender que eu tenho que pagar 20% do meu salário atual. Então, se ela pedir a revisão, você tem que pagar, sim, o valor que vai ser acordado posteriormente após essa revisão. Então, se há, de fato, o direito da criança, da parte do alimentado, receber essa participação atual, então ele vai ser revisto aí esses alimentos, sim. É muito importante a gente falar também sobre essa questão dos acordos que acontecem, principalmente se a guarda foi compartilhada, se é necessário a questão da pensão. Metade a criança fica na casa da mãe, a outra metade, vamos dizer, 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. Essa guarda compartilhada, o que seria de fato na questão de pensão? Como que esses valores seriam contados? A guarda compartilhada, né? Quando a gente fala de guarda, é uma esfera muito mais complexa. E aí a gente tem guarda compartilhada e a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, as coisas não mudam. O que vai mudar é o tipo de sentença. Se você vai ter uma sentença num percentual ou num valor fixo. Contudo, é pago, certo? Mesmo você entrando com um pedido de guarda compartilhada, mas tudo tem que ser compartilhado, inclusive os gastos da criança. E é importante que desde o pedido dos alimentos seja fixado e equilibrado que medicamentos, tratamentos fisioterapêuticos, outro tipo de tratamento, por exemplo, psicólogo, uma natação, um judô, tudo isso seja equilibrado, seja em proporcionais igualitários, para que ambas as partes consigam ali sanar tudo e conseguir pagar mensalmente as despesas com a criança. Contudo, de forma equilibrada, proporcionais iguais. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta aqui no telão? Tem mais gente querendo saber aqui, vamos ver. Meus pais se separaram e sou de maior. Eu tenho direito de pensão? Para quem já é maior, né, quando você já começa a pagar uma pensão alimentícia, quando a pessoa é menor, então aí você pode estender até a universidade, né, até os 24 anos, se a pessoa for fazer a universidade. Se já tem uma sentença, quando faz 18 anos, não cessa de forma automática. Você tem que pedir a exoneração dos alimentos. Sim. Se a pessoa entrou na universidade, se a parte do alimentado entrou na universidade, você estende ali um pouquinho, até os 24 anos, que é a parte que a gente subentende que a pessoa vai cessar a universidade. No caso, ali naquele acordo, não tem dizendo exatamente o dia que vai acabar essa pensão. Não vai acabar essa pensão, exato. Você tem que entrar com pedido de exoneração. Se você já é maior, seus pais estão separados e você tem uma necessidade extra, é bom conversar antecipadamente. Contudo, não dá pra gente entrar com o ingresso de pensão alimentícia, a pessoa já com 19, 20 anos, se não tem aí uma análise mais complexa do inteiro teor da situação, certo? Contudo, é importante procurar um profissional habilitado para que você diga, olha, eu tenho uma necessidade X, eu tenho uma necessidade Y, seria interessante que meu pai ele soubesse dessa situação, se minha mãe soubesse dessa situação.
Contudo, você já de maior, sem essas necessidades ou sem nenhum outro parâmetro de situação, aí você não tem condições de a gente solicitar. Eu tenho uma dúvida quando se quebra essa questão do compromisso com a pensão e, por exemplo, os pais moram em ambientes diferentes, em outra cidade, né? E aí, o que é que acontece? Quebra esse compromisso da pensão, não está pagando pensão. E por determinação da mãe, a escolha não. Então, ele também não vai ver mais o filho. Como que isso judicialmente acontece? Eu estou trazendo isso porque é um caso meu. Exatamente, o pai do meu filho mora em Princesa Isabel, porque eu sou assim mesmo, eu digo escancarado e é bom que ele esteja assistindo. Então, mora lá, não está pagando pensão, já faz mais de ano, também eu não fui atrás, graças a Deus não estou precisando, mas como eu já falei, não é para mim, seria para ele, mas eu também não permito mais que ele veja. Como é que isso pode me prejudicar? Que relação isso pode dar aí, esse babado? Me conta, vamos aqui abrir para todo mundo. Sabrina, isso é muito interessante, é uma das perguntas mais importantes que eu poderia dizer que a gente poderia trazer no programa. Pensão alimentícia não é ingresso para ver a criança, minha gente. Então, se o pai está em débito, ele tem sim o acesso à criança. Ele tem direito à visitação. Ele tem direito à visitação. Mesmo ele estando em débito há muito tempo, mesmo ele tendo o pedido de prisão já expedido, e aí ele tem 3 dias para comprovar que não pode pagar, ou comprovar que pagou, enfim. Ele tem esse curto período. Mesmo assim, ele tem direito a ter acesso à sua criança. Já foi estipulado antecipadamente que seria a cada 15 dias, que seria finais de semana alternados, nesse caso, feriados. As férias. As férias em porcentagem, por exemplo, 50% com a mãe, 50% com o pai. Então, ele tem sim direito a ter acesso ao filho, porque essa visitação, esse acesso, esse convívio, ele não vai se comunicar com a pensão alimentícia. Certo? Só rememorando, mesmo estando em débito, a pessoa tem sim direito a ter acesso. A participação é direito dele, a participação à vida social da criança. A social da criança, é verdade. Eita, meu Deus do céu, é bom demais, né? A rapaziada gosta de fazer filho, né? Mas tem o compromisso, só sobra pra mãe mesmo. Me perdoe, viu? Porque isso não vai para todos os homens, não, que eu sei que tem homens compromissados. E tanto que a gente viu aí que a gente teve 3 participações masculinas querendo saber sobre essa questão da pensão. E falando um pouquinho ainda desse quadro da questão de quando os filhos ficam maiores de idade, é possível retirar a obrigatoriedade dessa participação? Quando ele chega até uma maioridade, por exemplo, com a criança ele tem toda a participação e depois de maior, se o filho não quiser ter o contato com o pai e por outras razões que podem externar aí, não, eu não quero ter mais contato. Essa obrigatoriedade dele não, eu quero saber como é que meu filho está, passa a ser só da escolha do adolescente, quando ele já está de maior, enfim? Quando ele já está na maioridade, e aí ele já tem uma capacidade civil, né? E essa capacidade civil se torna plena, e essa capacidade civil plena, ele pode sim optar por não ter acesso mais, não ter contato mais com aquela pessoa. E aí é muito importante destacar que se você tem um filho, uma filha que está nessa situação de pensão alimentícia, um desgaste familiar, que não faça alienação parental. É uma situação muito séria, muito grave, que pode sim resultar em consequências aí irreversíveis, como a transferência de guarda, a mudança de guarda. Então, essa alienação parental, onde eu estou querendo chegar, que pode ser um trauma para a criança. Isso. Então, a criança ela vive todo um período sabendo, o meu pai ou a minha mãe só me paga porque a gente tem pleiteado na justiça. Então, se você começa a alimentar isso no seu filho, o resultado ele vai crescendo com aquele pensamento, com aquele raciocínio. Olha, meu pai ou minha mãe só me paga porque a gente está na justiça. E isso tudo pode resultar futuramente nessa separação, e aí essa separação ser uma consequência de uma vida toda trabalhada o psicológico daquela pessoa. Então é importante que, olha, tenham acesso, tem alimentação, ele está prestando os alimentos, ela está prestando, tem assistência, para que isso seja uma decisão própria quando ele crescer, quando ele estiver aí na maioridade. Eu vou ter continuidade ou não com essa pessoa. Sim, sim. Essa pessoa faz bem para meu convívio, eu tenho boas memórias dela, eu tenho boas recordações, entendeu? Então é por isso que é muito importante o trabalho. Até porque qualquer tipo de situação de impor, dar só a sua versão
do que está acontecendo é uma alienação parental aí. Está induzindo ali a uma coisa errada, não é legal isso, inclusive pode até uma demanda judicial também nesses casos, né? E aí eu quero que você me fale um pouquinho sobre, digamos assim, prestar contas da pensão. O que se faz com esse dinheiro? Porque também já chega várias perguntas, várias denúncias de que o pai paga a pensão e a mulherada aí aproveita para fazer outras coisas, utiliza o dinheiro para outras coisas. A mãe tem que prestar contas de onde está gastando esse dinheiro? Como é que é feito essa situação? Essa pergunta ela é muito interessante porque não é todas as vezes que a gente vai pedir a prestação de contas, tampouco de forma verbal. Olha, eu quero que você me preste conta do mês de maio, do mês de abril, do mês de junho. E aí não é uma coisa que você vai levar para a pessoa de forma verbal. Sim. E aí é necessário também ter o entendimento de que o juiz ele vai fazer uma análise de todo o caso. Se você paga R$300 de alimentos, é um valor muito pequeno, é um valor muito curto. E hoje, atualmente, a gente sabe que uma criança, para ter uma assistência médica, odontológica, alimento, lazer, passeios, escola, livros, tudo. Justo, é uma demanda muito dinheiro. Então aí quando você faz uma juntada no final das contas, R$300 é um valor muito pequeno. Mas aí você pode pedir a prestação de contas perante o judiciário e você diz, olha juiz, eu quero que o senhor intime a pessoa para mim prestar contas, mostrar realmente o que de fato está gastando. Só que aí é necessário ter o entendimento de que R$300 é muito pouco, R$500 é muito pouco. Se for uma pensão que você vê que é uma pensão considerável, é R$1.200, que já começa a entrar numa esfera um pouco mais diferente do que geralmente se vê, se é 3 salários mínimos, são 5 salários mínimos, aí a gente já começa a ter uma noção, realmente esse valor ele começa já a entrar numa zona ali de desconforto para quem está pagando, e aí por isso que algumas pessoas requerem geralmente esse pedido de prestação de contas, mas ele não é feito só de forma verbal. Tem que passar pelo registro juiz, tudo bem direitinho. Exatamente. Vamos a mais uma pergunta no telão? Tem gente querendo participar do nosso programa, olha aí. Meu ex-marido atrasou em 5 meses a pensão, mas tenho vergonha de colocar na justiça. Acontece muito, viu, amiga? O que fazer? As pessoas acham que quero dinheiro pra mim, mas eu não fiz filho sozinha. Exatamente. Como mudar essa pergunta? E nós todos estamos, assim, bem... atualmente já trabalhados com esse tipo de situação. Sim. Da mãe, do pai, não requerer os alimentos por conta de vergonha, que é o que a gente viu agora, ou por conta de orgulho. Eu não quero colocar fulano na justiça, porque ele sabe que tem um filho, mas não é desse jeito. Minha gente, você tem que prestar atenção que os alimentos são para os seus filhos. É uma manutenção do seu filho, é uma assistência que você tem que prestar a seu filho. Isso. E aí, existem diversas coisas hoje que uma criança necessita. Uma criança de 4 anos, por exemplo, escola, tem natação, pode ter um passeio escolar que demande um gasto superior, uma atividade extracurricular, uma criança de 6 anos, imagine uma de 8. Então, assim, você tem que ter esse entendimento de que a vergonha não é o caso que a gente vai ter que aplicar. A gente vai ter que aplicar. É uma coisa correta a se fazer, tá lá na lei, né? Tá lá na lei. A pensão alimentícia é algo que é correto a se pedir, a se fazer e a se cumprir. E a se cumprir, justo. Então, se você tem o seu filho que não está recebendo esses alimentos, peça os alimentos judiciais, porque é um direito dele, a pessoa está em débito. Se já tem uma sentença que ou seja homologatória ou condenatória e você não quer entrar ali naquele todo desgaste, contrate um profissional de sua confiança e aí a partir daí você faz o pedido de execução de alimentos, ele vai ter o prazo para pagar ou comprovar que não pode pagar e aí vai ser feita uma análise completa do caso concreto e a partir dessa análise é que a gente vai conseguir saber o resultado final. Contudo, é necessário, sim, pleitear os alimentos que estão em atraso, são os 3 meses que antecederam o pedido de execução. Então, você faz aí os 3 meses antes e começa a cobrar no judiciário. São os alimentos devidos a seu filho. Exatamente. Olha, tem tanta pergunta que a gente fica até sem saber se vai dar tempo. Vamos colocar mais uma pergunta para o pessoal de casa? Vamos lá, a participação do povo aqui no nosso WhatsApp do Manhã da Gente. Sabrina, bom dia. Gostaria de saber
com a advogada Caroline se é legal meu pai pagar só a minha faculdade pós-divórcio. Se não tem decisão judicial e aí foi um acordo verbal, ele não tem validade jurídica. Só rememorando, se você faz um acordo verbal, ele não tem validade jurídica, contudo, é necessário sim que você tenha noção, tenha ciência do que aconteceu na sentença. A sentença diz que ele tem que pagar quanto? É proporção? É um valor fixo? Esse valor fixo, ele está ali que vai abastecer somente a minha parte da faculdade? Então, você tem que ter ciência do que a sentença está dizendo. A sentença diz, olha, ele tem que pagar R$500. Qual é o valor da sua faculdade? R$500. Não pode ser só in natura. In natura é destinado a uma determinada coisa. Eu não posso pagar esses alimentos só com comida. Sei. Não posso pagar esses alimentos só com a faculdade. O que é que tem que acontecer? Proporção. Eu tenho que pagar um percentual de X valor destinado à universidade e tantos valores destinados aí à manutenção diária da criança, do adolescente, do jovem. Então, assim, não vamos pensar único e exclusivamente de que os alimentos ele vai ser destinado a uma situação só. Existe muito isso naquela questão de, por exemplo, o pagamento lá da pensão é R$300, mas aí de repente precisou, vai fazer um passeio, fazer uma coisa diferente, ou até mesmo um tratamento dentário, vamos dizer assim. E aí a mãe acaba cobrando do pai todas essas despesas extras, ele tem a obrigação de dividir também essas despesas? Só se tiver em sentença. Por quê? Por isso que é necessário você conversar antes com o seu advogado, seja com um defensor público que preste esse serviço com excelência, seja com um advogado particular. Você conversa com o seu advogado de forma antecipada e já esclarece a ele todas as eventuais situações que podem vir a acontecer. Pode acontecer imprevistos? Pode. A criança pode aí necessitar de um atendimento emergencial que o plano de saúde não cubra. Então, no ato do pedido, tem que ser feito essas discriminações para que quando a gente tiver uma sentença, seja homologatória, seja condenatória, essa sentença ela já vem detalhado como será feito esse pagamento. Então, se houver despesas médicas, se houver uma atividade extracurricular, no caso de um passeio aí inesperado, como é que vai ser pago? Vai ser em proporções iguais? Vai ser analisada a situação de cada parte, quem é que vai poder, se o outro vai ter que restituir, se tem um prazo. Então, é necessário fazer isso na petição inicial e aí dar continuidade quando a gente tiver de posse da nossa sentença. Maravilha, viu? Olha, infelizmente, nosso horário é muito curto, mas eu vou deixar a última pergunta aí com o pessoal de casa. Vamos escolher aí uma pergunta? Vamos lá, vem aqui no telão. Eu sei que tem muita gente querendo participar, mas vamos lá. Olá, bom dia. Tenho uma filha e sou separada da mãe. Minha filha tem 2 anos e 4 meses. Eu quero pegar ela para passear, levar ela para ir para casa da minha família e a mãe não deixa. Só deixa eu vê-la na frente da casa apenas e pago tudo bem, direitinho, a pensão dela e nunca deixei de cumprir com isso. Como é que eu faço para resolver essa questão? Esses horários aí para ele chegar, pegar, participar, levar a criança... Esses horários já determinados, eles também têm que ser feitos de forma judicial. Hoje, tudo que envolve menor, e aí tem esse caráter, essa natureza de guarda, de pensão, isso tem que ser feito de forma judicial. E aí, como ele faz o pagamento correto, a parte da visita ela não vai se comunicar necessariamente com a pensão, contudo, ele faz aí a revisão dele lá na sentença, como eu disse, a sentença ela não transita em julgado, ambas as partes podem se manifestar. E aí ele vai demonstrar que a outra parte está se recusando a fornecer esse convívio com a criança. Se não há um litígio maior, se não há uma situação que seja de caráter muito mais complexo, não vejo objeção nenhuma da outra parte fornecer o convívio, o livre acesso. Ele pode sim levar a criança, pode ter esse contato, até porque a gente não pode retirar do pai ou da mãe o contato com o seu filho. Isso aí seria até desumano atualmente falando. Seria desumano você tirar ele daquele seio familiar.
para que ele conseguisse construir aquela efetividade com a sua família. Então é importante que haja o acompanhamento de um profissional, de um advogado, para que faça esse pedido perante o judiciário e demonstre, através de manifestação ou qualquer outro meio, dentro de um processo, que há o descumprimento de alguma das partes do que já foi acordado. Muito bem, bem explicadinho, pessoal. Olha, melhor ainda é você ir atrás de um profissional adequado para você tirar todas essas dúvidas e, claro, fazer a forma de maneira legalizada, porque aí você vai estar respaldado pela justiça e não tem coisa melhor do que você estar junto com a justiça do seu lado, não é isso? Caroline, muito obrigada pela sua participação, te agradeço demais. Vou deixar aí os minutos finais para que você possa fazer seus esclarecimentos e deixar seu Instagram, onde é que a gente pode ver você pela internet, aí pelas redes sociais, para ter essa, vamos dizer assim, essa parceria e manter o pessoal aí de casa, inclusive, que quiser ter dúvidas. Perfeito, Sabrina, fico muito feliz de ter participado, muito agradecida. Quero dizer que, caso tenham alguma dúvida, o meu Instagram está com algumas respostas para diversas dúvidas cotidianas, é o @CarolineAndré. Podem me procurar lá no Instagram. Fico muito feliz em ter contribuído. E reforçando, os alimentos são assistências dadas às crianças. Então, é assistência com seu filho. Não pense que os alimentos vão ser destinados a A, B. É o seu filho que necessita daqueles alimentos. É necessário observar a necessidade, a possibilidade, proporcionalidade. Contudo, nada melhor que um acordo extrajudicial, seja homologado, seja uma situação em que o seu advogado de confiança vai trazer para você. Contudo, o litígio nunca é o melhor caminho. Se houver possibilidade de você fazer esse acordo, faça um acordo. E aí, se exaurindo, obviamente, iremos aí partir para outras situações. Mas alimentos são assistência para os filhos. É verdade. A rede social... @CarolineAndré. Aê, pessoal, tá vendo aí? Olha, muita gente me perguntando, calma, ela acabou de falar e tava aí na telinha também. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, Caroline. Agradecer demais, inclusive, vocês aí de casa que participaram com a gente, mandando suas perguntas. Que bom ter também essas dúvidas de vocês. E olha, deixa eu te falar, aqui no próximo bloco, a gente vai conhecer o trabalho de artesanato de duas irmãs. Então não sai daí que eu volto já já.